texto que vamos refletir um pouco esta manhã. A Mena já leu o texto, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Boa lembrança. Atos capítulo 17. O texto lido foi a partir do versículo 16 até o final. E diz respeito a um episódio na vida de Paulo, quando ele estava na sua primeira viagem missionária, e por onde ele passava havia algum tipo de perseguição, de dificuldade, e queriam tirar-lhe a vida, e ele começou a ser levado de cidade em cidade. Por causa disso, reclamaram: olha, esses que alvoroçaram o mundo, estão alvoroçando o mundo, chegaram aqui também, antes dele chegar a Atenas. Se lermos os versículos anteriores do capítulo 17. Enfim, então, para proteger Paulo, ele foi separado dos seus amigos que estavam com ele na viagem missionária e foi levado então para Atenas. Então foi a partir daí que a Mena fez a leitura, e sabemos todos da importância cultural de Atenas, centro da filosofia, do conhecimento, enfim. Os romanos dominaram militarmente, mas culturalmente quem dominava sempre foram os gregos. Então Paulo está em Atenas, é lá que estamos, e vamos reler o texto, pedaço por pedaço, parte por parte, e vamos meditar um pouco e ver aquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós e a nós como igreja nesta manhã. Então vamos orar mais uma vez. E mantenha a Bíblia aberta lá em Atos 17. Senhor, mais uma vez damos graças, porque o Senhor está aqui e o Senhor é o nosso Salvador. Damos graças pela Tua palavra e damos graças ao Teu Espírito Santo, que registrou esta palavra e que agora nos ajuda a compreendê-la e a vivê-la. Então, que assim seja. Tenha liberdade, Senhor, para tocar a nossa mente e o nosso coração, de tal forma que esta palavra nos transforme e que traga glória ao nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, de certa forma, nós também estamos numa viagem missionária. Paulo estava numa viagem missionária. A nossa vida, vamos considerar assim, também é uma viagem missionária. Estamos em missão para o Senhor, como representantes de Cristo. Então vamos ler esse texto com esta perspectiva, que nós também estamos em missão, como Paulo estava, no caso, em viagem missionária por aquela região e agora em Atenas. Então, vou reler. Acompanhe versículos 16 e 17. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, enquanto Paulo aguardava a chegada de Silas e Timóteo, que iam se juntar a ele novamente, ele observava a cidade e percebeu que a cidade estava cheia de ídolos, e sem dúvida Atenas era conhecida por ter mais ídolos que o resto da Grécia, e os historiadores calculam que existiam mais de 30.000 deuses nas ruas e prédios públicos. Então, ao ver aquela idolatria, tantos deuses, tantos ídolos, Paulo ficou revoltado, ficou indignado de ver as pessoas distantes do Deus único e verdadeiro. E essa revolta tomou seu espírito. E quando nós olhamos à nossa volta hoje, talvez não vejamos aqueles mesmos deuses e ídolos, mas como já foi mencionado aqui na escola dominical,
Existem outros deuses e ídolos que dominam a nossa cultura e a nossa sociedade hoje. Um deles, por exemplo, o dinheiro, o sucesso, a fama e o prazer, tantas coisas, tantas coisas. E também, claro, mais alguns ídolos de natureza religiosa. Mas são tantos à nossa volta. E a pergunta que nos cabe aqui é se isso nos incomoda, como incomodava Paulo, que ele ficou revoltado ao ver as pessoas distantes do Deus amoroso, do Deus criador, do Deus verdadeiro, e sendo levadas por mentiras, por coisas falsas, que não levam a nada, que não satisfazem. Aliás, esse número grande mostra isso. Não, precisavam sempre de um Deus a mais, porque ou de outros deuses, porque nenhum deles conseguia satisfazer o coração. E a mesma coisa na nossa sociedade. As pessoas estão em busca de algo verdadeiro. De alguma forma, quando elas se envolvem no que se envolvem, estão na busca do significado, da essência da vida, do Deus verdadeiro. Só que estão a trilhar por caminhos errados. E Paulo, percebendo isso, e nós a perceber isso, devemos ter esta mesma indignação no nosso ser interior. E Paulo, então, foi para a sinagoga, como sempre fazia. Ele procurava um ponto de referência para discutir com os judeus e com os gregos tementes a Deus, alguns gregos já tementes a Deus, para falar a respeito das Escrituras e chegar a Jesus, claro. Mas ele também pregou Jesus e a ressurreição nos locais públicos daquela cidade. Bom, então isso é a chegada de Paulo em Atenas. Foi levado para lá por força das perseguições. Vamos reler agora 18 a 21. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está a tentar dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está a anunciar? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, havia essas correntes filosóficas, e tem gente na sala aqui que pode explicar muito melhor do que eu sobre esse assunto, mas eu vou arriscar a falar um pouco sobre esses estoicos e epicureus, porque eles ouviram Paulo e estavam a discutir com ele. Então, os filósofos então reconheceram que Paulo estava a trazer alguma coisa nova e estranha para os seus ouvidos. E é interessante verificar que, a partir do momento que o evangelho sai do meio judeu, sai de Jerusalém e sai das cidades que tinham o judaísmo como base, é interessante notar que ninguém já sabia. Paulo não tinha nenhuma referência, não sabia onde começar. Ele ia nas sinagogas porque tinha as Escrituras, e através das Escrituras ele chegava a Jesus Cristo. Mas agora em Atenas o ambiente é completamente diferente. O pessoal não tinha essa base, a não ser nas sinagogas, os judeus. Mas, de forma geral, ninguém sabia nada a esse respeito. E por isso falaram: pô, isso é estranho. O que esse homem está a trazer por aqui? Nunca ouvimos falar sobre isso. E o nosso mundo ocidental, de certa forma, hoje caminha para algo parecido como era em Atenas. As pessoas estão a deixar os assuntos religiosos de lado, a secularização é grande. Vivemos numa época que já foi citada aqui, pós-cristã, e muita gente já não se identifica, não sabe falar coisas, referir coisas de Bíblia, de Jesus, etc, etc. E esse é o mundo, esta parte do mundo, pelo menos, está a se tornar assim, mais ou menos como Atenas, com muitos objetos de adoração, mas muito distantes do referencial judaico-cristão. E Paulo encontra isso, então, em Atenas. É interessante, eu fiquei chocado uma vez, quando morava na Inglaterra, em que um jovem de 14 ou 15 anos, alguém da nossa igreja falou com ele
ou perguntou, ou questionou sobre Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Vive num país católico, num país cristão, pelo menos com uma tradição cristã, e no contexto dele não sabia quem era Jesus, nunca tinha ouvido falar. Tinha as festas de Natal, etc, etc, mas Jesus nunca tinha sido referido. E, bom, enfim, se calhar à nossa volta pode ter pessoas que estão a caminhar para essa situação. Mas os epicureus eram ateus e materialistas. Ou seja, acreditavam só na matéria, mas nada além da matéria. O seu propósito era livrar o homem do medo dos deuses através da negação da sua realidade. Eles negavam a vida depois da morte, e claro, não tinha juízo final, e devem ter ficado escandalizados com a noção da ressurreição. E Paulo falou da ressurreição. Então isso para eles foi um choque. Os estoicos, por sua vez, eram panteístas, ou seja, Deus está em tudo. Acreditavam que o Logos, ou Deus, era uma energia que permeava tudo e que dava ordem e estrutura ao universo. O Logo guiava a sorte dos homens e tudo o que acontecia além da vontade do homem não podia ser mudado. Portanto, os homens não devem se preocupar com as coisas além do seu controle, mas aceitá-las sem ficar perturbados. Porque o que será, será. Daí ter uma atitude estoica, né? Não reagir, não demonstrar as emoções, aceitar as realidades como elas são. Bom, num resumo muito simples, é isso que aqueles filósofos que foram debater com Paulo acreditavam. E ao chamar Paulo de tagarela, como nós lemos aqui, na verdade, o termo, o significado mais profundo é um vagabundo, alguém que não tem valor. Então eles também estavam a desprezar aquilo que ele estava a ensinar. Mas pelo menos estavam abertos para ouvir mais sobre essa nova doutrina. E então apanharam Paulo e levaram para o Areópago, que era o centro das decisões, onde estavam reunidos as pessoas que tomavam decisões na cidade e outros sábios e filósofos, etc, etc. Então, a partir do versículo 22, Paulo, então, começa o seu discurso para apresentar as coisas novas, aquilo que eles, em Atenas, consideravam diferente. Então, diz assim, versículos 22 e 23. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então, Paulo começa então o seu discurso neste local estratégico com uma nota positiva. Ele primeiramente reconhece a religiosidade dos atenienses. Era uma verdade, né? Com 30 mil deuses, sem dúvida. Então ele fala, olha, isso é bom, vocês estão a buscar alguma coisa. Então ele tenta se conectar com a mentalidade dos atenienses. E eu acho que isso é um esforço que nós devemos fazer, na medida que queremos proclamar o Evangelho, estabelecer algum ponto de contato, alguns, né? Não criar um muro, uma barreira logo à primeira, mas tentar achar uma forma de ver algo positivo naquilo que as pessoas estão buscando. Não concordar com deuses e religiões falsas e pagãs, mas ver na atitude das pessoas uma disposição em buscar alguma coisa que eles nem sabem muito bem o que é ainda. E Paulo faz isso. Eu lembro uma vez, estava a viajar e sentou uma moça do meu lado, e eu quis, em determinada altura,
dar-lhe um folhetinho, e eu era muito viciado em usar as 4 leis espirituais, porque foi assim que eu, que eu cresci e usei muito. Mas olha, eu dei um folhetinho, olha, acho que esse folheto é interessante. E ela olhou aquilo e viu que era religião e disse assim, eu não gosto de religião. Eu falei, opa, peraí, estamos na mesma. Eu também detesto religião. Ela olhou assim para o folheto e para mim, como assim? Detesto a religião também, tá? Me dar um folheto. Eu falei, não, eu também, esse folheto não é sobre religião, porque eu também sou contra a religião. Esse folheto fala em como ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. E por causa disso a conversa continuou. Ela não tomou nenhuma decisão, nada disso aconteceu, mas pelo menos ela foi mais receptiva à conversa e levou aquele folheto. E olha, Deus é que sabe o que aconteceu com ela. Mas, de alguma maneira, temos que procurar nos ligar, nos conectar com as pessoas. E Paulo faz isso aqui. De certa forma, elogiar, reconhecer a religiosidade deles. E era muito comum eles terem altares aos deuses desconhecidos, para o caso de um deus ficar irado por não ter recebido o sacrifício. Então era just in case. Vamos erguer altares porque, olha, às vezes algumas coisas acontecem e algum deus que nós nem conhecemos que está irado. Então, eles tinham altares aos deuses desconhecidos. E a partir da ignorância deles, Paulo começa então uma exposição do verdadeiro Deus, em oposição clara ao que eles pensavam sobre o assunto. É verdade, Paulo foi simpático, mas de alguma maneira ele tinha que introduzir a verdade. E não era fácil, porque ele ia contrariar exatamente o pensamento e a ignorância deles. Então Paulo respondeu sim a uma pergunta: será que Deus pode ser conhecido? Paulo disse que sim, foi claro. E isto já era uma clara refutação àqueles que não acreditavam, os céticos, e aos próprios epicureus, que eram aqueles filósofos que estavam ali e que negavam a existência de Deus. Então, ao chamar, ao tocar no Deus desconhecido, da forma que Paulo tocou, ele já respondeu sim à pergunta: será que Deus pode ser conhecido? Agora vamos ao versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Paulo, a partida, ele não tenta provar a existência de Deus, mas ele pressupõe a realidade de Deus. Mas não de qualquer Deus. Ele diz que é o Deus Criador. Então, contra aqueles que acreditavam somente na matéria, ele afirmou que Deus realmente existe. Também afirmou aqui a distinção entre a criação e o Criador. E, então, também já ao rebater ideias panteístas, que tudo é Deus. Não, a planta é Deus, o animal é Deus, nós temos Deus em nós. Esse é o panteísmo. Então ele já rebate isso, ele separa bem a criação e o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, já Paulo, logo à partida, já descarta o panteísmo, que nós falamos, o politeísmo, ou seja, muitos deuses, e o próprio ateísmo. Então ele já coloca isto de parte. Versículo 25, Paulo diz assim para eles, e todos a ouvir as novidades: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então Paulo também afirma a independência de Deus. Ele não precisa de nada, ele é completo em si. Os rituais religiosos não acrescentam nada a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que a religiosidade do povo grego era irrelevante para o verdadeiro culto a Deus. E para além disso, Paulo deixa claro que Deus é a origem da vida, nesse discurso, particularmente nesse versículo que nós lemos. Então, corajosamente, Paulo faz algumas pontes. Ele tinha conhecimento do que se passava, do que as pessoas acreditavam, e tenta levar as pessoas, na sua argumentação, ao conhecimento
do Deus único e verdadeiro, ao rebater as suas ideias, as suas falsas ideias a respeito da realidade espiritual. Versículos 26 e 27. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então, de certa maneira, Paulo ataca o elitismo, especialmente o elitismo espiritual, quando declarou a unidade da raça em Adão. O homem não existe por acaso, mas a sua existência tem significado e propósito. Para além disso, deixou claro que a história é controlada pelo plano de um Deus que é pessoal. Ou seja, Paulo também diz que Deus é soberano sobre os lugares e tempos onde habitam os povos. Nós acabamos de ler. Deus colocou os povos nos seus lugares para que eles o buscassem. Essa é uma afirmação muito interessante. É uma afirmação que merece um pouco mais da nossa reflexão. Os portugueses estão no lugar que estão, seja aqui em Portugal ou em outro lugar, porque Deus os colocou lá ou aqui para que os portugueses pudessem buscar a Deus. Os chineses estão colocados na China de tal forma que lá eles possam buscar a Deus. Tudo ao redor leva esse povo a ter sede de Deus. Nós fomos colocados onde fomos colocados exatamente para que nós pudéssemos buscar a Deus onde quer que fosse. E é verdade que Paulo diz aqui que o homem tem a responsabilidade de buscar a Deus e que todos são capazes de conhecê-lo. Então não existem seres superiores no âmbito espiritual, como os gnósticos até colocavam e defendiam. E Paulo afirmou aqui que Deus não está longe de cada um de nós. Deus está interessado no homem, ao estar perto. Os epicureus, sendo ateus, e os estoicos, sendo panteístas, achavam que a realidade espiritual última não tinha qualquer interesse nos seres humanos. E Paulo está a falar, não. Deus está perto, Deus tem interesse. Deus está interessado nos seres humanos, onde quer que eles estejam. E onde quer que eles estejam, foi Deus que os colocou lá para que eles pudessem, de alguma maneira, buscá-los. De alguma maneira, encontrá-los. Isto muda até a nossa visão missionária. Isso nos leva até a sermos mais intencionais, se falarmos de missões, a construir pontes na cultura. Porque Deus já preparou caminhos para essas pessoas, de alguma forma, conhecerem a Deus. E é isso que Paulo nos ensina nesse texto, que tem uma riqueza e uma profundidade enormes. Que poderíamos, e seria interessante, nos debruçarmos nele com mais tempo. Mas, prosseguindo, versículos 28 e 29. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo cita aqui dois poetas gregos para mostrar que mesmo na sua religião pagã, os gregos tinham recebido alguma coisa da revelação de Deus. É verdade que eles distorcem essa revelação, claro, mas Paulo foi buscar, e Paulo coloca conteúdo cristão nas palavras dos poetas gregos. Interessante como Paulo conhecia, como Paulo tinha conhecimento da realidade que os gregos viviam. E às vezes nós descartamos tudo que não é da igreja. E como é importante conhecer aspectos da cultura que podem ser pontes para a comunicação do Evangelho. Como nós erramos como evangélicos ao fazermos uma separação tão grande
ao nos isolarmos, muitas vezes, das manifestações culturais. Mas Paulo, o que ele fez? Paulo olhou para as manifestações culturais no sentido de procurar onde é que Deus estava a querer se revelar para aquele povo. E aproveitou aquilo para fazer uma ponte, para levar conteúdo cristão àquela audiência em Atenas. Acho que nós também precisamos descobrir mais pontes culturais com as pessoas à nossa volta. Enfim, Paulo também, nesses versículos que lemos, ele mostrou a irracionalidade da religião grega, mostrando que a sua prática era inconsistente com a sua teoria. Desde que somos gerados por Deus, não faz sentido fabricar imagens das divindades, como se fosse possível criar um Deus. Então Paulo está até a mostrar a incoerência da atitude deles em construir, em tentar produzir tantas imagens dos seus deuses. Ele falou, nós é que somos criados por Deus. E isso havia pelo menos de alguns havia uma concordância. Bom, vamos caminhar. Versículos 30 e 31. Estamos a chegar ao fim. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus é misericordioso. Ele está disposto a esquecer os tempos da ignorância, contanto que os homens se arrependam e voltem para Ele. É isso que Deus quer. O Deus verdadeiro se importa com o ser humano. Se importa com o ser humano. Está disposto a dar uma nova chance, desde que eles abandonem os seus ídolos, mudem a sua mentalidade e se voltem, se convertam ao único e verdadeiro Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Deus manda que eles se arrependam. Em todo lugar, toda a gente, em todo lugar, que se arrependa. Paulo, então, ao dizer isso, estava a pressupor que eles fossem pecadores. E, claro, estavam afastados de Deus. A salvação não vem por meio de filosofia, do conhecimento oculto ou de rituais religiosos. Paulo está a derrubar isso. Deus determinou um dia para julgar o mundo. Deus controla a história, o futuro. Ele pode intervir na história e esta caminha para o fim determinado por Deus. Separou um dia para julgar o mundo. E Paulo declara aqui que Deus julgará o mundo com justiça. E Deus, é o padrão de justiça. Paulo também introduz aqui algo novo, que é o caráter da encarnação, ao afirmar que o juízo de Deus será exercido por um homem. O juízo de Deus será exercido por um homem. A encarnação é única. Não existem muitos deuses na forma de homem. Na verdade, só existe Jesus Cristo, o Deus que tomou a forma de homem. E a salvação está disponível somente através dele. Então, Paulo está a mexer com todas as bases do que eles acreditavam. E, ao tentar introduzir Jesus num contexto que não conhecia. Eu tenho algumas coisas aqui anotadas sobre esse caráter único, ou unicidade de Cristo. E gostaria de ler alguma coisa. E isso foi eu tirei de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás sobre esse assunto. E diz assim: verificamos a unicidade de Cristo no seu nascimento, morte e ressurreição. Foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da jovem Maria e, portanto, é Deus homem. Morreu pelos nossos pecados no nosso lugar para assegurar a nossa salvação. Ressuscitou, portanto, conquistou a morte e possui autoridade universal. Para expressar esses eventos históricos teologicamente, podemos dizer que a unicidade, esse caráter único de Cristo, se apoia na encarnação, na expiação e na exaltação, cada qual sem paralelismo. Não existe nada parecido com Jesus. O Evangelho nos conta a respeito de um Deus amoroso,
que recusou ou fazer vistas grossas ao pecado ou imputá-lo sobre nós. Ao contrário, tomou a iniciativa de vir até nós, insistindo em nós até a desoladora vergonha e agonia da cruz. Lá Deus em Cristo tomou o nosso lugar, suportou os nossos pecados, sofreu a nossa penalidade e morreu a nossa morte, para nos dar perdão, para nos dar reconciliação e para nos tornar novas criaturas. Não há nada semelhante nem parecido em qualquer outra religião. De formas diferentes e com diferentes ênfases, todas as religiões do mundo proclamam a possibilidade de autossalvação. Ou seja, o ser humano pode se salvar. Somente o Evangelho proclama a salvação através do mérito de outro, que pagou o preço do pecado num ato histórico de autossacrifício único. Nas religiões, os homens se esforçam para de algum modo alcançar a Deus, mas somente no Evangelho vemos Deus vindo ao encontro de suas criaturas, numa manifestação clara e graciosa do seu desejo salvífico universal. Então, Paulo está a tentar introduzir essas verdades para mentalidades que não tinham conhecimento nenhum. Coisas novas, coisas novas. E diante da complexidade do nosso tempo, como era a complexidade na altura em Atenas, há três posições básicas que podemos tomar quanto ao facto de Cristo ser único e não ter nenhum paralelo. Uma posição, isso está um pouco técnico, mas acho que temos condições de ir lá. Uma posição é o exclusivismo. O exclusivismo reforça este conceito da unicidade de Cristo como único Salvador, mostra uma descontinuidade entre o cristianismo e as outras religiões e dá primazia ao evangelismo, às missões, à necessidade de alcance. Por outro lado, há pessoas que pregam e defendem o inclusivismo e afirmam que, apesar de Jesus ser a norma, ser o padrão, ser o Salvador, dizem que o poder salvífico de Deus não está confinado e que as outras religiões podem ser precursores do Evangelho. Ou seja, que através das outras religiões, de alguma maneira, que não está no controle humano, as pessoas podem chegar a Cristo. E existe um último conceito, que é o pluralismo. Diz que as diferentes religiões são respostas determinadas culturalmente à revelação de Deus. Ou seja, que há salvação nas outras religiões. São formas diferentes, mas têm o mesmo peso de Cristo. Ou seja, aí há o relativismo, e aí há a depreciação de Cristo como único caminho e como único mediador. Então, nessas pressões todas estão à nossa volta, inclusive para fazer a nossa cabeça. E eu acho que o exclusivismo bíblico, que afirma claramente que Jesus é o único caminho e é o único mediador, esta é a postura que devemos ter, mas não o exclusivismo beligerante, de guerra, mas sim de amor, de humildade, que procura o diálogo criativo e respeitoso com todos e procura persuadir as pessoas, deixando espaço para o Espírito Santo fazer, se ele quiser e quando ele quiser, a conversão das pessoas a Cristo. Mas não podemos abrir mão dessa exclusividade de Jesus Cristo. Essa unicidade, não há paralelo. E não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Não caiamos nessas armadilhas. E isso está a nos pressionar sempre. A nos pressionar sempre. Imagino que a pressão existia também em Paulo, de outra maneira, se calhar, e naquela cultura, com tantos deuses, e Paulo, então, tenta introduzir, olha, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, foi ele que deu a vida. E ele diz, olha, e tem uma prova ainda maior. E tem uma prova, ele diz. Então, a prova que nós lemos aqui no versículo 31 é que ele está vivo, ele ressuscitou. Então, a prova do Evangelho
é um evento específico, a ressurreição corporal de Jesus. Alguns gregos acreditavam numa espécie de reencarnação. Os epicureus, que nós já lemos aqui, acreditavam que a pessoa deixa de existir depois da morte. Acabou, morreu, acabou. Os gnósticos acreditavam numa evolução espiritual que exigia a saída do corpo. Então a noção de uma ressurreição física era incompreensível, não cabia na mentalidade das pessoas. E Paulo diz assim, olha, a prova do Evangelho, a prova que vai haver juízo, a prova de que vai haver justiça, é que Deus ressuscitou este homem dos mortos. Então isso foi um choque muito grande, para aqueles ouvintes, sem dúvida que foi. E quando falamos da ressurreição, aqui entra um aspecto interessante, que entra o aspecto do sobrenatural, o aspecto do mistério, e é onde há o espaço para o Espírito Santo agir. Porque a proclamação de Paulo até agora foi argumentativa, ele usou argumentos lógicos até para, e não só, para tentar refutar o que as pessoas pensavam e acreditavam, e fê-lo muito bem. Mas aqui há um espaço de fé, que as pessoas podiam acreditar ou não. Há um espaço para o Espírito Santo agir, para o sobrenatural e para o misterioso tocar o coração das pessoas. E ele falou, a prova disso é a ressurreição. Aí as pessoas tinham de acreditar. E é verdade, quando nós falamos com as pessoas hoje, a nossa mensagem pode parecer estranha, como esses atenienses, pelo menos os filósofos, acharam estranha, mas nós temos que confiar que quem toca os corações das pessoas é o Espírito Santo. As pessoas vão depositar a fé em Deus ou não, é uma esfera que nós não temos acesso, que não nos compete. E é por isso que eu sempre repito algo que eu aprendi há muitos anos atrás de um evangelista que desenvolveu o método de evangelismo, o Bill Bright, que ele dizia assim que o sucesso na proclamação do Evangelho está simplesmente em tomar iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Os resultados pertencem a Deus. E Paulo, então, termina o seu discurso com isso. Ele coloca o sobrenatural ali, sem dúvida, tudo tem um aspecto sobrenatural, mas quando ele fala de ressurreição, as pessoas têm que tomar decisões, e decisões de fé. E é o Espírito Santo que vai agir. É o Espírito Santo que vai agir. Então, na nossa proclamação, temos que ter isso em conta, de que, olha, os resultados não dependem de nós. As pessoas vão tomar as suas decisões, mas o Espírito Santo vai usar tudo que nós falarmos, especialmente aquilo que não entendemos, que não temos como explicar, como esclarecer, o Espírito Santo vai usar. E se nós olharmos aqui, vemos o resultado desse discurso de Paulo, a partir dos versículos 32, 33 e 34. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Então, a primeira reação, a nossa mensagem é a mesma reação que aconteceu com Paulo. É uma rejeição. As pessoas podem considerar tolice. Zombaram. Olha, o que ele está a falar? Pô, cristão, ainda acredita nisso? Acredita nesse livro? Acredita em Jesus? Ressurreição. Como é que alguém ressurgiu? Onde está ele? Certo? Então, é verdade, isso pode acontecer. E aconteceu com Paulo, e acontece conosco, e vai continuar a acontecer. Alguns vão rejeitar a mensagem. E temos que respeitar a decisão das pessoas e continuar a amar essas pessoas, certo? Quem sabe elas poderão mudar de ideia um dia. Então, continuemos a amá-las. Depois, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Algumas pessoas podem querer falar mais, continuar a conversar, querer saber um pouco mais, continuar a pensar, a refletir. E é normal que nas conversas nós
possamos convidar pessoas, olha, quer saber mais sobre Jesus? Vamos aprofundar algum estudo bíblico? E alguns vão falar, sim, olha, tenho interesse. Eu não entendi muito bem, mas tenho interesse. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Mas alguns entenderam a mensagem, o Espírito Santo tocou seus corações e eles creram, como diz o texto. Eles aceitaram, especialmente mencionados Dionísio, Damaris e alguns outros gregos que estavam na audiência ali no Areópago. Então, a nossa mensagem vai ter sempre esse tipo de resposta. Rejeição, pessoas vão zombar, alguns vão querer saber mais e vão caminhar um tempo até tomar uma decisão, seja ela qual for, e alguns vão reagir na hora, eu quero esse Jesus, eu quero, eu compreendo, eu me arrependo, e eu então quero pôr a minha fé em Jesus. Claro, tudo isso é obra do Espírito Santo. Eu penso que esse texto nos ensina muito e nos recorda da importância de estarmos atentos ao mundo à nossa volta, às pessoas à nossa volta, e procurarmos pontos de contato para que o Evangelho possa, de alguma maneira, tocar os seus corações. As pessoas acreditam em coisas erradas e precisamos confrontá-las. Elas não podem ficar na mentira, não podemos passar a mão. Nós temos que mostrar que Jesus Cristo é a solução, é a salvação. Agora, temos de fazê-lo com amor, com sabedoria, com sensibilidade, mas a verdade tem que ser exposta. E Paulo fez isso. E confiarmos na ação do Espírito Santo, na certeza de que alguns darão ouvidos à mensagem do Senhor e serão salvos. De qualquer maneira, os resultados pertencem ao Senhor. Mas é isso que temos de fazer, como igreja e como indivíduos. Se calhar poderíamos pensar, puxa, como é que eu posso aplicar isso um pouquinho melhor com os meus vizinhos? O que eu sei deles? Que pontos eu posso fazer? Que pontos eu posso fazer com eles? Que pontos de contato posso ter? Porque nós nos vemos tão pouco, não é verdade? Ou meu colega de trabalho, como é que eu posso me inteirar um pouco mais da vida dele e ver o que ele está a buscar? Qual caminho ele está a seguir? Como é que eu posso entrar? Como é que eu posso mostrar o Evangelho? As pessoas precisam de salvação, elas querem. E acho que nós precisamos, como Paulo, prestar mais atenção nas necessidades das pessoas e naquilo que elas pensam. Ele sabia tudo a respeito dos gregos. Foi a primeira vez que ele chegou lá. Conhecia os poetas e tudo. O que nós sabemos das pessoas à nossa volta? Não é de querer saber da vida dos outros, mas é querer saber com interesse genuíno por suas necessidades e pela sua salvação. E apresentarmos um Deus que está vivo. Um Deus que está vivo. E ressuscitou. Vamos orar nesse sentido? Vamos orar? Então,